Nesta semana de Páscoa, que Deus abençoe você, sua família, todos os seus projetos, tudo que você tem colocado diante de Deus. Eu declaro que esta vai ser a Páscoa mais inesquecível da sua vida, que iluminação, revelação e solução estão chegando. É tempo de libertação, é tempo de passarmos dessa fase para a próxima fase. No estudo de ontem, nós entramos no livro de Êxodos, no capítulo 12, lemos do versículo 1 ao 14. Vimos ali o próprio Deus estabelecendo a Páscoa. Hoje nós vamos ler do capítulo 12, do versículo 14 em diante. Celebrarão este acontecimento cada ano. É uma lei para sempre que vos lembrará esta noite especial. Esta celebração durará 7 dias, durante os quais comerão apenas pão sem fermento. Quem desobedecer a este mandamento durante os 7 dias da celebração será expulso da comunidade de Israel. Tanto no primeiro dia da celebração como no 7º haverá serviços religiosos especiais para toda a congregação. E não se fará trabalho de espécie alguma, exceto o necessário para a preparação dos alimentos. Essa celebração dos pães sem fermentos, que terá lugar todos os anos, vos fará lembrar o dia em que vos vou tirar para fora do Egito. Por isso é um mandamento que vocês terão que cumprir neste dia anualmente para sempre. Comerão apenas pão sem fermento desde a noite do dia 14 até a noite do dia 21 deste mês. Durante os 7 dias não deverão haver qualquer vestígio de fermento na vossa casa. E se alguém neste período comer, seja o que for, com levedura, deverá ser expulso da comunidade de Israel. Tais regras terão que se aplicar igualmente aos estrangeiros que vivem com vocês e aos que são naturais da terra. Eu repito, durante esse tempo não devem comer nada que tenha fermento, apenas pães sem fermento. Moisés chamou então todos os anciãos de Israel e lhes falou: escolham os cordeiros para os vossos sacrifícios dos vossos rebanhos, um cordeiro para uma ou mais família, de acordo com o número de pessoas de cada família, e matem-no para que Deus, ao passar, não vos destrua. Este é o sacrifício da Páscoa. Versículo 22, escorram o sangue para uma bacia, façam um molho com ramos de isopor, e com ele ponham o sangue do cordeiro nos lados e na parte de cima da entrada de cada casa, de cada porta. Ninguém nesta noite deve sair de casa, porque o Senhor passará por toda a terra para matar os egípcios. Mas quando vir o sinal do sangue nas ombreiras e nas vergas da entrada das portas de vocês, passará adiante e não permitirá que o destruidor entre e mate o filho mais velho. E lembrem-se, isto é uma lei eterna, para sempre. Vocês e toda a posteridade vão fazer essa celebração quando entrarem na terra que o Senhor vos der, como prometeu. Quando estiverem a celebrar a Páscoa, os vossos filhos vão perguntar a vocês o que é que isso significa, e vocês vão responder: é a celebração do sacrifício da Páscoa do Senhor, quando ele saiu e feriu de morte os egípcios, ao ter passado sobre nós, sobre as casas do povo de Israel, e não nos destruiu. Então todos inclinarão as suas cabeças e adorarão o Senhor. Esta é a ordenança, esta é a palavra de Deus, esta é a instituição da Páscoa. A primeira Páscoa mostrava ali uma época que estava chegando ao fim, a época da escravidão. O povo tinha sido oprimido, o povo era obrigado a trabalhar. Eles não tinham correntes nos seus pés, eles viviam cada um nas suas casas com as suas famílias, mas o trabalho deles não era remunerado. Cada vez havia mais trabalho. Eles eram responsáveis por construir todas as obras que Faraó tivesse vontade de construir, as pirâmides e todas as tumbas e tudo o que precisasse ser construído. Era o povo de Deus que era usado como mão de obra escrava. Eles clamaram a Deus por
por um bom tempo, até que Deus levantou Moisés para ir até Faraó, confrontá-lo, pedindo que deixasse o povo de Deus sair. Faraó sabia que eles não iam voltar. Moisés sempre dizia que era para que eles fossem adorar ao Deus deles, da maneira deles. Mas Faraó sabia que o povo ia sair para adorar a Deus e não ia mais voltar. Deus não mandou Moisés dizer para ele que o povo não ia mais voltar. Aquele homem era um homem que estava incumbido de autoridade. Ele tinha conhecimento de guerra, ele tinha conhecimento das pessoas. Ele sabia que eles iriam de uma vez por todas e ele estaria perdendo ali a mão de obra. Deus então elaborou um plano que foi instituído através das 10 pragas. Nenhum estudioso até hoje chegou à conclusão de quanto tempo levou para as 10 pragas se concluírem, mas não foi uma coisa extremamente demorada, nem tão rápida. Algumas das pragas levaram mais de 7 dias para ser concluídas, outras levaram menos. Eles não conseguem, pelo que ficou escrito para nós, chegar num acordo. O que nós sabemos é que essa última praga, que foi a definitiva e que Faraó foi avisado que ela ia acontecer, poderia ter sido evitada se Faraó tivesse concedido o pedido de deixar o povo sair. Mas a teimosia dele levou os egípcios a perderem o primogênito das famílias e o primogênito dos animais. Todo macho primogênito faleceu naquela noite. Em paralelo a isso, Deus estava instruindo o povo que habitava na terra de Gósen a celebrar a Páscoa. Ia ser uma festa de celebração com várias instruções. Eles precisavam primeiro, como nós vimos ontem, escolher um cordeiro sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula, prender no cercadinho perto de casa. O cordeiro era para ser mais ou menos do tamanho equivalente para alimentar a própria família. Se a família fosse pequena demais, poderia chamar a família vizinha para que todos ceassem juntos. Eles iriam matar o cordeiro depois de 4 dias, no último dia, na tarde. Ali eles iriam começar a celebração. Eles precisariam estar vestidos, preparados como para uma longa viagem, ou seja, arrumar tudo de dentro de casa, sapatos de marcha e varas na mão. Eles não iam comer se deleitando, eles iam comer a pressa, a Páscoa do Senhor. Aquela Páscoa também era para ser preparada com pães sem fermento. Não podia haver nem fermento dentro de casa. O fermento precisava ser sacudido para fora. Representava que não haveria nada para fazer crescer. Tudo estava murcho. E também com ervas amargas. As ervas amargas simbolizavam todos aqueles anos de amargura que o povo passou ali no Egito. Eles iriam comer o cordeiro uma única vez. O cordeiro precisava alimentar todos da família. E se sobrasse, não podiam jogar fora. Precisavam colocar lá e queimar o que restou. Depois, por 7 dias, eles continuariam comendo apenas pão sem fermento e as ervas amargas, e aí eles estariam livres para comer algum outro alimento, contanto que não tivesse fermento e que as ervas continuassem sendo amargas por 7 dias. No primeiro dia ia haver um serviço religioso e no último dia do 7º dia, um outro serviço religioso. Ali a Páscoa foi instituída para ser celebrada todos os anos dentro dessa simbologia. E ainda Deus explica por que eles estavam fazendo aquilo. Era um memorial. Quando os filhos se reunissem na mesa e perguntassem: mãe, pai, o que é a Páscoa? Por que a gente se junta? Por que nós comemos um cordeiro? Por que comemos ervas amargas? Por que esse pão tão murcho, sem fermento? Era a oportunidade de educar os filhos, mostrando o que Deus fez pelo povo de Deus, mostrando como Deus se manifesta a favor de um povo que é fiel. Chama a atenção que aquele povo precisava obedecer. Eles precisavam comer a Páscoa dentro de casa, precisava ter passado o sangue nos umbrais da porta. Ninguém podia estar do lado de fora, senão morreria junto com os egípcios. Naquela noite, que foi a noite mais aterrorizante da história, todos os primogênitos morreram. Nenhum do povo que obedeceu a Deus na terra de Gósen, que era uma terra vizinha ao palácio de Faraó, aos monumentos de Faraó, nenhuma família perdeu, nenhuma pessoa e nenhum animal. O Egito inteiro estava em prantos e choro. Faraó mandou o recado: saiam, saiam logo. Eles já estavam arrumados, eles fizeram a última refeição com vara na mão, com tudo empacotado.
Em outro capítulo mostra que o povo hebreu estava favorável agora ao povo de Deus e que eles entregaram ouro e prata. O povo de Deus, nesta noite, recebe a ordem de ir embora e de marchar. E eles não vão de mãos vazias, eles vão carregando o ouro e a prata do Egito. Glória a Deus, aleluia. Espírito de poder, espírito de revelação, espírito de iluminação, nos ajuda a pegar essa palavra e aplicar na nossa realidade. O mundo tem distorcido o verdadeiro significado da Páscoa. Nós vimos na origem, na raiz, como o Senhor Deus estabeleceu a Páscoa e como ordenou que ela ficasse sendo celebrada a cada ano nesse estudo. Queremos te agradecer que o Senhor possa aplicar esse conhecimento às nossas vidas. Que o Senhor também nos traga de volta amanhã para entendermos como o próprio Cristo cumpriu essa ordenança muitos anos depois. Como nós precisamos ter a fidelidade que Cristo teve, como nós precisamos continuar agarrados às nossas origens e às ordenanças de Deus. A Páscoa precisa continuar sendo celebrada a cada ano. Nós agora celebramos o que Cristo fez na cruz. Amanhã nós vamos ver isso em detalhes, mas também nós celebramos a promessa do que vai ainda acontecer, do que está por vir. É um memorial de esperança que o nosso Deus vai sempre vir ao socorro do povo que clama por ele, sempre enviar um libertador e sempre vai quebrar cadeias e grilhões que escravizam o seu povo. Nós te agradecemos, Senhor, e já estamos recebendo a presença, a visitação do nosso Jesus, a visitação do sangue nos umbrais da nossa vida e da nossa casa, da nossa família, de tudo que nos diz respeito. Nós nos colocamos debaixo do sangue de Jesus, nós nos colocamos debaixo da guarda e da proteção do que Cristo fez para nós na cruz. Nós não abrimos mão de estarmos agarradas a Jesus Cristo, de sermos fiéis a Cristo e de aguardarmos a fidelidade. Senhor, entra nas nossas vidas, olha as áreas onde estamos andando, parecendo que não há correntes, mas o Senhor enxerga correntes e grilhões que nos prendem, nos liberta a nós, aos nossos maridos e aos nossos filhos, aos nossos familiares. Queremos que todos possamos passar para a próxima etapa, a etapa de conquistar a terra, a etapa de expandir, a etapa de ser restaurado e de ser restituído. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, aleluia. Espírito de Deus, aplica o sangue nas nossas vidas. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor e estamos aprendendo a origem verdadeira da Páscoa e como usufruir do melhor que Deus já deixou para cada uma de nós. Que possamos tirar os fermentos da nossa vida. Vamos entender amanhã qual é o fermento que tem nos contaminado. Que você deixa o seu like por agora, deixa aí, aperta o legal para que esse estudo também chegue para muitas outras mulheres e volte amanhã para entendermos na atualidade o que tudo significa.